A questão nos informou que em um declive, a velocidade máxima que um veículo leve pode ter é 80 km por hora e um veículo pesado pode ter no máximo uma velocidade de 70 km por hora. E ela diz que esse declive ele tem uma distância total, um comprimento total de 20 km, como está ilustrado aqui. Depois disso, a questão nos disse que um caminhão e um automóvel percorreu esse declive com a velocidade máxima estabelecida. Já que ele percorreu com a velocidade máxima estabelecida, ele não poderia aumentar essa velocidade. Então, nós vamos assumir que esse movimento é uniforme, cuja velocidade do veículo, do caminhão, no caso, é 70 km por hora, porque o caminhão a gente considera como um veículo pesado, e o automóvel tem a velocidade de 80 km por hora, que a gente considera ele como um veículo leve. Ok, e eles pedem a distância entre o automóvel e o caminhão após o automóvel ter percorrido todo o declive. Como a velocidade do automóvel é maior que a do caminhão, o automóvel vai percorrer esse declive primeiro. Então, quando ele chegar na distância máxima do declive, o caminhão ainda vai estar um pouco atrás dele, porque suas velocidades são diferentes e a do caminhão é menor. Então, a situação final vai ser parecida com essa daqui, em que o automóvel vai estar na frente, o caminhão vai estar atrás, a uma distância d entre eles. E é justamente essa distância d que o exercício está pedindo para a gente encontrar. Então, primeiramente, nós precisamos achar o tempo em que o automóvel demorou para percorrer todo esse percurso, porque a gente vai saber exatamente o tempo transcorrido para chegar nessa situação que estamos aqui, porque o automóvel está no limite, né, do declive. Então, primeiro vamos fazer o cálculo do tempo gasto do automóvel para subir o declive. Nós sabemos que velocidade média é igual a distância sobre o tempo. A velocidade média do automóvel foi a velocidade máxima de um veículo leve, que é 80 km por hora. Ele percorreu a distância de 20 km completa do declive. Então, a gente vai encontrar o tempo. A gente passa o 80 dividindo, fica 20 por 80. Se você simplificar, dá 1/4, e 1/4 é igual a 0,25 horas. Tudo bem, achamos agora o tempo. Agora nós vamos descobrir a posição do caminhão quando o automóvel chegou no seu ponto máximo, ou seja, quando ele, depois de 0,25 horas, que ele começou esse trajeto junto com o caminhão. Vamos descobrir então a posição dele. A distância percorrida pelo caminhão, ela vai ser igual à velocidade média do caminhão, que é igual à distância que ele percorreu sobre o tempo transcorrido. A distância que ele percorreu vai ser igual à velocidade média dele vezes o tempo, já que ela está dividindo aqui. A velocidade média dele é 70 km, que é a velocidade máxima permitida para um veículo pesado, vezes o tempo, que foi igual ao tempo percorrido pelo automóvel. Desculpa aí embolar as palavras. Que é 0,25. Então, 70 vezes 0,25 dá 17,5 km. Aí, então, agora a gente sabe em qual posição está o caminhão, porque ele percorreu desde o início 17,5 km. Então, a partir daí, nós conseguimos descobrir a distância entre o automóvel e o caminhão. Essa distância, ela é justamente a posição final em que está o automóvel, menos a posição final em que está o caminhão. A posição final do automóvel é 20 km e a posição final do caminhão é 17,5 km, que nós encontramos aqui. Vai ficar, então, 20 menos 17,5 e essa distância, então, é 2,5 km.